Bom, no vídeo anterior eu apresentei para vocês a ideia do colapso da função de onda, como um primeiro contato para esse tema. A minha intenção foi abrir uma primeira porta, trazer um ponto de partida para você entender como a consciência participa na criação da nossa realidade. Hoje eu queria expandir um pouco esse entendimento, trazer umas camadas importantes para te ajudar a entender como na prática esse colapso acontece. Então, pensa assim, o pensamento ele é o primeiro passo para a manifestação, para a criação. Mas pensar sozinho não sustenta uma nova realidade. Ele precisa de um ingrediente bem importante para que ele se materialize. E então o colapso real acontece quando existe a fé, quando existe esse sentimento. Então a gente já está falando da emoção agora. Quando existe uma visão da realidade tão forte que não sobra espaço para outra possibilidade. Para te explicar isso, eu gosto de usar um exemplo bem simples e ao mesmo tempo bem poderoso. Então presta bastante atenção aqui, ó. Vamos pensar numa pessoa iluminada, um Buda, um Cristo, como referência. Não pelo lado religioso, mas pelo nível de consciência que aquela pessoa carrega, que ele acessa. Então a gente sabe, por exemplo, que nos relatos Cristo curava as pessoas. Mas o que de fato estava acontecendo ali? Pensa que na visão de Jesus, na visão de Cristo, na realidade dele, a doença não existia. Ele não enxergava a pessoa como doente. Ele não sustentava essa possibilidade dentro da sua própria consciência, porque ele só enxergava a saúde, a integridade, o belo, a perfeição natural da vida. E a gente sabe que, no fundo, a natureza já é perfeita. A doença, o desequilíbrio, por exemplo, só surge quando a nossa consciência se desconectou dessa verdade. Então, voltando para Jesus, quando alguém se aproximava dele pedindo uma cura, o que de fato estava acontecendo ali? Ele enxergava a saúde naquela mesma pessoa. Então, ele simplesmente não colapsava essa realidade da doença nela. A pessoa em si trazia a doença, a pessoa estava colapsando essa realidade, mas ao redor de Jesus, perto dele, como ele só via a saúde, aquela pessoa instantaneamente se curava, porque na realidade de Cristo ele colapsava a saúde. Então olha que interessante, Jesus, quando ele olhava para a pessoa, ele via na mesma hora a versão saudável dela, plena. Ele não enxergava a versão doente dela. Ele colapsava essa versão saudável. Então, quase instantaneamente aquela pessoa se equilibrava, se curava. Porque a fé de Jesus, ela não era um esforço, ela não era uma tentativa, ela era tão verdadeira, tão profunda, uma vibração tão estável, tão coerente, que o universo de Cristo, dentro do universo de Cristo, ele não podia refletir outra coisa. Ele só refletia esse equilíbrio. O pensamento, o sentimento, a visão de Cristo estava completamente alinhada. Então não havia outra possibilidade que não o equilíbrio, a perfeição, a cura. Então é aqui que a gente começa a entender um pouco mais sobre o colapso da função de onda, né? Para que realmente esse colapso se torne verdadeiro, né? A pessoa precisa pensar, né, sobre aquilo, mas acima de tudo sentir aquela vibração, sentir, estar naquela frequência, né? Colapsar é você já sentir com a fé aquela realidade como verdadeira. É quando não existe mais o conflito, nem dúvida, nenhuma negociação interna. Você não está mais tentando criar algo, você está partindo da certeza de que aquilo já é. E a natureza é perfeita. A natureza já é esse equilíbrio, já é a cura.
Então se sintoniza apenas com a natureza. É por isso que as pessoas falam, comece a meditar, comece a silenciar. Porque uma vez que você volta para essa harmonia da natureza, você vai começar a colapsar o equilíbrio, a verdade. Espero que esse vídeo tenha clareado algumas coisas sobre o entendimento do colapso, mas de qualquer forma eu vou continuar produzindo alguns conteúdos, trazendo mais informações e aplicações práticas, formas para você aplicar e fortalecer essa sua fé, para que você colapse a sua função de onda dentro daquilo que você quer manifestar na sua vida. É isso aí.